Bem-vindos a mais um podcast Conceber Amor e hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, Adriano. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Evelyn, muito obrigado pelo convite. Vamos aí conversar sobre assuntos realmente importantes, né? Puxa vida. E hoje nós estamos aqui com um especial do Dia dos Pais, né, Paulo? É Bom isso dia, aí. Paulo. Oi, gente, tudo bem? Especialíssimo o dia hoje, hein? O Dia dos Pais, a gente trouxe um convidado que tem muito a dizer sobre esse assunto por inúmeros fatores. A começar do seu currículo, que é extensíssimo, né? E o Adriano, em especial, ele escreveu um livro para a filha. Gente, que coisa mais linda. São as cartas para minha filha Clara. E eu quero que ele fale um pouquinho desse projeto pra gente. Adriano, me conta, como que começou toda essa história aí da Eu tenho uma Clara? filha, a Clarinha, que fez 8 anos agora. E desde que ela nasceu, puxa, desde que ela nasceu vieram-me desesperos existenciais. Como assim desesperos existenciais? Porque eu pensava o seguinte, que ser um bom pai não é só ter tempo, não é só estar presente, ainda mais em tempos em que tudo muda, numa pós-modernidade que ainda está sendo construída. Então, desde que ela nasceu, eu escrevo cartas para ela ler quando for grande, para ela ler no futuro, tentando responder às perguntas existenciais. Suas ou dela? As perguntas. As perguntas dela, que acabam sendo minhas também. Sim. Aham. Que acabam sendo minhas também. Então, um dos maiores medos de um pai, de uma mãe, é deixar os filhos sozinhos na tarefa de existir. Sim. Além, é claro, do básico, além, é claro, da educação, além, é claro, da atenção, eu queria muito responder as perguntas, os dilemas que um dia ela vai fazer. Então, apesar de o livro ser bonitinho, ilustradinho, aparentemente para a criança, eu escrevi para que ela lesse quando ela fosse grande. E eu acabo, evidentemente, expondo ali dilemas de todos nós. Legal. Dilemas importantes de todos nós. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Se a gente fosse falar aqui, né, Adriano, não caberia. Me fala um pouquinho dos seus títulos. É assim, eu estudei teologia, né? Estudei Sim. teologia, estudei direito também, estudei letras e tenho formação em psicanálise. E tenho formação em psicanálise. E recentemente desenvolvi um curso para psicólogos, para psiquiatras, para pessoas que trabalham com gente, para professores também, falando sobre os sofrimentos no século XXI. O método Hatzel. É porque o jeito de sofrer hoje mudou. A ansiedade de hoje é diferente daquela ansiedade que as pessoas sentiam há 20 anos, há 30 anos. À medida em que as tecnologias da comunicação vai mudando, a linguagem vai mudando, as tecnologias vão mudando, a linguagem vai mudando e, consequentemente, o jeito de sofrer vai mudando também, que é outra razão pela qual eu escrevi o livro, já que hoje, pela primeira vez na história, os pais estão preparando os filhos para um mundo que ainda não existe. Sim. Então, esse método Hatzel é uma disciplina multidisciplinar que mistura filosofia, psicanálise, literatura, arte, história da arte, teologia, para tentar ajudar o terapeuta, inclusive, Certo. a auxiliar o seu analisando, o seu paciente nessa tarefa que é lidar com os sofrimentos da vida. Essa atualização sua sobre essa vivência toda que você tem, como que você transporta ela para Clarinha hoje, para a vivência? Você também é um pai que a prepara para um mundo desconhecido também, ou tenta o método mais tradicional da sua época? Como que funciona isso aí, Adriano? É claro que a gente vai aprendendo também, né? Mas algumas coisas são bem diferentes. Por exemplo, eu sou obrigado a treinar a Clara a aprender a fazer perguntas. Uma criança, na minha época, de quando eu era criança, e via 2 dígitos na balança, na minha época, de infância, as crianças tinham que aprender as respostas. Aham. Tinham que aprender as respostas. Vivemos em uma época em que isso se inverteu muito. Porque hoje você tem inteligência artificial, você tem Google, as respostas já existem. E pela primeira vez a pergunta hoje, saber perguntar,
tornou-se mais importante do que responder. Porque se antigamente o aluno não tinha acesso, a criança não tinha acesso a uma rede social, a um site de busca para encontrar uma resposta, o professor tinha a resposta, o pai tinha a resposta, a mãe tinha a resposta para dar para a criança. Então ela tinha que memorizar aquela resposta. Hoje, a resposta é a banalização. Vivemos a época da banalização da resposta. Só que se você colocar 5 adolescentes, 10 adolescentes, 10 adolescentes procurando alguma resposta, fazendo um trabalho, a mesma pesquisa, o mesmo trabalho, é incrível como 5 vão encontrar a resposta e outros 5 não. Por quê? Aqueles que encontram a resposta fizeram a pergunta certa. Então, eu sempre coloco para Clara essa ideia de que saber respostas é importante, mas hoje, como nunca na história, saber perguntar ficou ainda mais importante. E como que você treina ela para isso? Como é que eu treino ela para isso? É. De repente eu estou assistindo com ela um desenho animado, uma série, alguma coisa. A gente, inclusive, ela tem horário de telas por dia. Tá. Né? Televisão, série é um tanto. Hoje, depois dos 6, ela tem no máximo 30 minutos por dia de celular ou tablet para ela ver o que ela quiser. De 0 a 6, 0. Não, sem acesso a celular ou tablet. Quando eu falo 0, é claro que aquele dia em que a gente estava numa consulta, claro que há exceções. Mas, por exemplo, eu estou assistindo com ela uma série. Aí acontece uma cena que eu associo com a vida concreta dela, com a vida real dela. Ou com alguma coisa que ela leu na escola, que ela viu na escola, alguma coisa nesse sentido. Adriana, isso é algo que preocupa demais os pais. Sim. Essa facilidade às informações, ao acesso às informações, tudo à mão, né? Sim. E questionar essas perguntas, eu acho que é um dos maiores desafios dos pais, né, Evelyn? Até quando devemos boicotar os acessos, né? Até quando devemos controlar os acessos à informação, ao YouTube, a Google, a desenho, controlar isso? Porque é uma idade, a Clarinha está com 8 anos, né? A minha Aurora está com 3 e a Clarice com 7 meses. Mas já sabe mexer em tudo. A Aurora, com 3 anos, sabe mexer no YouTube e assistir o que ela... Sem ensinar, né? Sem ensinar. Parece o que o olho dela brilhar, ela vai clicar e ver. E tem muita coisa ruim, né? Tem muito conteúdo que não condiz com o que a gente espera, né? De ensinamento, de criação, né? Como que é isso? Como monitorar isso, Adriano? Olha, o ideal é de 0 a 5, 0 a 6, evitar o máximo possível. Evitar o máximo possível, principalmente de telas recreativas. Se é um vídeo educativo, tudo bem, tá, mas mesmo assim, não é legal ficar o tempo todo. Agora, a gente fala do conteúdo, mas o mais preocupante não é o conteúdo, é o formato. Como assim o formato? É que a nossa inteligência se constrói. Como assim? A nossa inteligência é muito narrativa. Então, quando a criança ouve o pai, a mãe contar uma história, ela precisa criar as imagens na cabeça dela. No celular a imagem vem pronta. No YouTube a imagem vem pronta. Então, o que acontece é que tem havido hoje uma espécie de alfabetização imagética, uma alfabetização pela imagem. Então, não estimula a criação, né? E a inteligência é narrativa. É narrativa. Então, a gente está assistindo a uma série lá com a Clarinha, por exemplo. Aí termina um episódio, ela está assistindo agora, eu assisto com ela, né, eu e a Letícia, minha esposa, o menino cervo lá. E aí a gente termina um episódio. Aí eu pergunto para ela como é que ela sugeriria o próximo episódio. Que tipo de desfecho ela imagina para aquela narrativa? Se ela fosse a redatora da série, o que ela faria com aquele personagem? Qual a continuidade ela daria? Qual a continuidade ela daria? É uma forma de estimular. Aí eu faço um desfecho, ela faz outro, a mãe faz outro, e a gente fica vendo quem acertou. Ótimo. E a gente fica vendo quem acertou. Porque essa é uma das preocupações, a narrativa que já vem pronta o tempo todo.
Quer ver uma coisa que é interessante? Qual que é o grande problema na escola de o professor de matemática usar o tempo todo o PowerPoint, a tela pronta, dando aula de geometria espacial? É que na aula de geometria espacial, pelo computador, pela tela, a figura aparece pronta. E o professor, quando usa o quadro, seja com pincel, seja com giz, ele desenha a imagem. E o aluno sabe como desenhar a imagem no caderno dele. Então, o que acontece? Nesse mundo em que a imagem já vem pronta, nós estamos perdendo a capacidade de imaginar a imagem. Porque nós vivemos hoje um mundo cheio de imagens. Prontas. É uma overdose de imagens. É uma overdose de imagens. Que é uma coisa... Literatura, dando aula de literatura, o aluno pergunta, mas como é que alguém, no século XIX, lia Inocência? 1872. A história acontece no Mato Grosso do Sul e o sujeito fica descrevendo a paisagem durante 18 páginas, falando até do andado da formiga, o formato da folha, e o aluno de hoje quer morrer com um negócio desse, porque é muito descritivo. E no século XIX o aluno adorava isso. Por quê? Porque não tinha fotografia. Era imaginação pura. Ele tinha que imaginar a imagem. E tinha um prazer danado em imaginar a imagem. Como hoje nós temos fotografia, vídeo, essa overdose de imagem, nós estamos perdendo a capacidade de imaginar a imagem. Consequentemente, no século XIX, e há relatos que falam isso, o aluno conseguia resolver uma questão de geometria espacial apenas imaginando a imagem. Hoje tem que desenhar, tem que mostrar 3D, porque a nossa capacidade de imaginar imagens está desaparecendo. Cara, que coisa, né? Nunca Isso tinha vai parado por- afetando outras inteligências, Sim. inclusive a inteligência emocional. E é um subterfúgio dos pais, né? Porque para mim poder fazer algo com tranquilidade, eu tenho que interter a criança para mim poder fazer. Eu reparo muito isso. Vamos em restaurante, em bares, onde tem criança, tem um tablet ou tem um celular na mão. Sim. Para que os pais possam conversar, beber, confraternizar e a criança está numa tela. E o pior, a poucos centímetros do olho. Não, é claro que se isso acontece só aos sábados, beleza. Se isso acontece de vez em quando, beleza. Mas se acontece todo dia, aí já é um problema. E tem diferença de uma tela para uma TV, por exemplo, assim, uma tela de interação, tipo um tablet ou um celular para uma TV? Muda muito ou muda nada? Muda o seguinte, e isso é bem interessante. Não o tamanho da tela, nem o formato da tela, mas a linguagem. A linguagem. Por exemplo, o que acontece é que se você assiste a uma série, né, você tem uma narrativa pré-estabelecida e você tem que acompanhar aquilo na velocidade em que acontece. Certo. Se é uma rede social tipo TikTok, tipo Instagram, a criança passa rápido o dedo. Sim. E esse mecanismo Até no YouTube, linguístico, vai clicando vai passando, na vai próxima. passando. Você nunca termina nada. Aham. Você nunca termina nada. E o que é interessante, e alguns experimentos em neurociência já mostram isso, que o prazer está... E olha que interessante isso. O prazer não está em assistir ao vídeo. O prazer está em você ficar sem saber qual é o próximo. Ou seja, a expectativa de qual vai ser o próximo. A expectativa de qual vai ser o próximo. E é aí que está o mecanismo do prazer. De você ficar viciado, por exemplo, numa rede social. Eu posso até falar um pouquinho sobre isso? Claro. Que eu acho importante, que é o seguinte. Fizeram alguns experimentos, por exemplo, com macaquinho lá na década de 90, década de 80, década de 90, décadas de 1980, 1990. Todo mundo hoje tem falado da dopamina, né? Sim. Como esse neurotransmissor ligado ao prazer, ao estímulo e tudo mais. Olha que interessante isso. O macaquinho gostava lá de um suquinho. Então estava lá preso no experimento, toda vez que o macaquinho apertava uma alavanca, caiu o suquinho que ele adorava. Pronto. Ele tinha uma sensação de recompensa. Acontece que o pesquisador media a quantidade de dopamina. A primeira vez em que ele baixava a alavanca, a dopamina ia lá em cima e ele tomava o suquinho.
A segunda vez, beleza. A terceira, só que a dopamina ia baixando, ele ia se desanimar. Aquilo ia perdendo a graça. Aquilo ia perdendo a graça. Até que eles fizeram vários experimentos e chegaram ao seguinte: o suco não descia quando o macaco apertava a alavanca. Ou melhor, não era toda vez que o suco descia. Às vezes ela apertava e não funcionava. A alavanca só funcionava quando acendia uma luz. A luz acendeu, o macaco pode apertar a alavanca. Aí desce alguma coisa, que pode ser um suco gostoso, pode ser só água, ou pode ser um suco horrível que ele odeia. Então, olha só, ficou mais difícil. Primeiro porque a alavanca não funciona o tempo todo. Sim. A alavanca não funciona o tempo todo. Segundo, Tem uma luz. quando ele tem que acender a luz, não é? Para que a alavanca funcione. Mas tem uma outra coisa, é que ele não sabe o resultado. Não sabe o que virá. Ele não sabe o que virá. Poderá dar muito certo, mas poderá dar muito errado. É a mesma razão pela qual você torce pelo seu time de futebol. Porque ainda que ele seja bom pra caramba, há uma chance de ele perder. Ainda que ele seja ruim demais, há uma chance de ele ganhar. É isso que te faz torcer. É esse mecanismo da dúvida. Aí, olha que interessante. Nesse caso, o macaco permaneceu com a dopamina alta por mais tempo. Porque ele não sabia o que iria Porque ele não acontecer. sabia. Então, o vício em TikTok é muito parecido com o vício em pornografia. Por exemplo. E há uma diferença entre quem consome pornografia, por exemplo, e quem é viciado. Porque o viciado não vê um vídeo completo ou não vê uma fotografia completa. Ele fica pulando de conteúdo em conteúdo. O que dá prazer nesse caso é a expectativa de qual vai ser a próxima imagem, qual vai ser o próximo vídeo. Por isso que o vício em pornografia, do ponto de vista neurocientífico, equivale ao vício em Kinder Ovo, por exemplo. Meu Deus. Nossa. Ué. Porque o esquema é o mesmo, da surpresa do que vai vir. A surpresa do que virá. Antigamente era até legal, hoje em dia não tem graça nenhuma mais Kinder Ovo, né? Uns brinquedinhos. Mas para criança... Né? Para criança, continua com a expectativa. Por isso que é caro. Não é pelo chocolate. Você não paga pelo chocolate. Pela surpresa que está lá dentro. Por isso que o jogo que mais viciou pessoas ao longo da história é o caça-níquel. Sim. Porque é a expectativa do futuro. Essa dúvida do que virá. Será que então, hoje eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar ou não? Que é a mesma ideia do álbum de figurinhas. De abrir o envelope. Mas e como que a gente, como pai, consegue administrar isso nos filhos? A Alice, agora, por exemplo, fez 4 anos e, meu Deus, ela sempre tem a expectativa do presente, por exemplo. Igual meu pai sempre viaja, chega de viagem, costuma trazer um presente. E agora ela tá, assim, ele chegou lá em casa, qualquer dia, em qualquer momento. Tem que ter Cadê o meu presente, vovô? Como que a gente... Eu, como mãe, falo, pelo amor de Deus, minha filha, isso não se faz, isso é coisa feia, você tá passando vergonha, porque ela fala isso pra qualquer pessoa que chega lá agora. Como é que eu falo pro meu pai? Para de dar presente pra criança, que você tá viciando ela em presente. Não, mas o presente do avô é legal. Quer dizer, esse mecanismo, numa determinada proporção, é até saudável. O problema é quando esse mecanismo acontece o tempo todo numa rede social. Criança esperar presente do avô é até saudável, não tem problema. O problema é quando esse mecanismo neurocientífico, esse mecanismo mental se dá o tempo todo, o dia todo. Esse é o problema. Essa é a grande dificuldade. Aí você falava sobre tela. Aí eu disse que o grande problema das redes sociais e das telas que você controla, por exemplo, é que você fica pulando de conteúdo em conteúdo e o que dá prazer é a expectativa de qual vai ser o próximo. Tem gente, por exemplo, que não vê TV, fica mudando de canal o tempo todo. Sim. Não para em nenhum. Não para em nenhum. E como que a gente consegue, na sua visão, ajudar essas crianças a se conduzirem num meio menos frustrante para ela? Porque eu vejo que as crianças hoje em dia têm uma tolerância à frustração muito baixa.
E eu acredito sim que seja em consequência de toda essa aceleração que a gente vive, do imediatismo e tal. Como que a gente, como pai, consegue fortalecer isso neles? É um trabalho, todo Sim. dia, e é difícil, e é importante que nós entendamos isso. Mas nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, a criança tem que ter a sensação de que ela foi recompensada pelo esforço, e não pela tristeza, e não pelo sofrimento. Porque é um outro mecanismo cerebral sério. Então, o que acontece? Antigamente, há 30, 40 anos, era normal a pessoa trabalhar pra caramba e pensar, puxa, trabalhei, domingo eu mereço acordar tarde. Então, a pessoa era gratificada, ela tinha uma recompensa pelo esforço. Porque o nosso cérebro trabalha o tempo todo com mecanismos de recompensa. Só que o nosso mecanismo de recompensa, antigamente, era ligado ao esforço. Hoje é ligado à tristeza. Tô tristinha, quero uma coxinha. Esse é o mecanismo hoje de recompensa. Então, quando a criança está tristinha, os pais já querem logo dar um celular, dar uma comida, o que foi que você está triste. E aí, se você vai mudando esse mecanismo da criança, muita coisa vai sendo alterada. Está tristinha? Então fica aí no canto que daqui a pouco passa. Aceitar o não, né? Aceitar o não. Tá triste? Normal. Eu também estava triste ontem. O problema é que os pais estão inseguros. E como os pais estão inseguros, eles não sabem lidar com a tristeza da criança e não se dão conta de ficar triste, de que ficar triste é normal. Sim. De que ficar triste faz parte do processo. Na verdade, A criança tem que ter recompensa pelo esforço dela, Sim. não só porque ela está triste. É um problema que os pais, eu sinto dificuldade em encará-lo. Porque ou eu tiro o tempo para explicar por que está recebendo o não, ou eu simplesmente aceito, faço a concessão e vou fazer minhas coisas. É mais fácil o caminho de aceitação. Essa dificuldade de explicar ou não, Uhum. ela pesa pro pai, pros pais. Porque o filho tá dando birra porque quer assistir o desenho lá no YouTube. E você fala, seu tempo de desenho acabou. Vamos desligar. Então, para não ouvir choro, para não ouvir grito, para não envolver, para não ter que colocar de castigo, para não discutir, só mais 5 minutos. Sim. Só mais 10 minutos. E isso vai. O que a gente acaba ensinando, né, Adriano? Que tudo é permitido, né? Tudo é permitido. É só chorar um pouquinho que dá certo. É só chorar um pouquinho que dá. Mas eu vou te contar uma coisa. Falar não e explicar porquê é fundamental. Mas sabia que de vez em quando você tem que falar não e não explicar? De vez em quando. Sim. Tipo assim, a cada 20 nãos, você não explica. Mas isso é fácil, cada 20 nãos é meio-dia com uma criança. Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque a criança tem que entender que faz sentido, mas às vezes ela tem que entender o seguinte, não, porque é meu pai que manda, é minha mãe que manda e pronto, acabou. Sim. Hierarquia. Porque se você... Isso é interessante. A hierarquia, às vezes, precisa da falta de sentido para ser construída. E o papel do pai nesse aspecto? Porque uma coisa é a mãe, certo? Sim. O pai, eu vejo que ele tem que ter um papel diferenciado aí nessa parte de educar, de pôr limites, pôr regras. Ou você acha que não, que todo mundo tem que fazer igual? Eu vejo que existe uma diferença até da visualização da própria criança, da figura do pai com a figura da mãe. Sim. Como que funciona isso cientificamente falando? Assim, cientificamente é complicado porque aí você teria que pegar os vários formatos de família. Os vários formatos de família. Eu vou falar sobre um formato da família pai, mãe, filho, e aquele formato que a gente considera tradicional. A gente considera tradicional. Por que é importante falar sobre isso? Porque a construção psicológica que relaciona a criança à mãe é de um jeito
E a construção psicológica que relaciona a criança com o pai é de outro jeito. Como assim? Primeiro que a criança leva algum tempo, algumas semanas, ninguém sabe ao certo quanto tempo, mas ela leva um tempo achando que ela e a mãe são uma pessoa só. Aliás, a criança nem sabe o que é ser uma pessoa. Ela está ali, acabou de nascer, e principalmente se ela for amamentada no peito, porque aí ela vai achar que há uma ligação até biológica, orgânica com a mãe. Deu uma choradinha, mama, tá tudo certo, Vem uma tudo beleza. A criança acha que ela e a mãe são uma coisa só. A criança só começa a entender a individualidade, a individualização, quando chega um terceiro, que é a figura do pai. Agora, mas eu sou mãe solteira, como é que eu faço? Pode ser o avô, pode ser uma irmã, pode ser uma cunhada, essa terceira pessoa, que normalmente é o pai. Que normalmente é o pai. O pai aparece para desmontar esse primeiro mundo da criança. Porque aí, de repente, a criança começa a prestar atenção nas vozes. Aí ela ouve uma voz diferente. Fala, mas o que é isso aí? Quem é esse invasor do meu mundo? Aqui? Aí ela para prestar atenção. Mas isso é estranho. Será que isso é uma pessoa? Aí ouve a mãe falando, mas se isso é uma pessoa, e essa que falou que é uma pessoa, então eu também sou uma pessoa. A percepção da individualidade é triangulada. Você só percebe que você é uma pessoa triangulando. Como assim? O pai é fundamental, ou essa terceira pessoa é fundamental para que a criança se perceba como uma pessoa. Aí alguém me fala assim, mas como é que a galera vai saber o que um recém-nascido pensa? Meu Deus do céu. Isso, é claro, é interpretativo, mas tem uma outra coisa. Crianças que são criadas só pela mãe, isoladas, em situação de guerra, por exemplo, a criança fica com a mãe escondida por meses, em situações diversas. Em várias dessas situações, a criança desenvolveu quadros de esquizofrenia, de realidade paralela. Por quê? Porque a criança não conseguiu sair do mundo imaginário para a realidade. O pai é fundamental para trazer o mundo concreto e real. Por isso que, de acordo com a psicanálise, a ideia que nós temos de mãe está muito associada ao prazer, ao desejo, e a ideia que nós temos de pai está associada ao não, à proibição, porque é o pai que vem e tira a criança do colo da mãe para mostrar o mundo. Para mostrar o mundo. Claro, não tem que ser o pai, tem que ser uma terceira pessoa. Sim. Existe aquela relação. Se eu chorar, minha mãe me dá, mas se eu chorar, meu pai fica quieto. Meu pai não faz nada. Eu tô com fome, eu falo com a minha mãe, que minha mãe vai me alimentar. Eu tô brigando, se eu chorar e der birra, quem vem acudir é minha mãe, porque meu pai ele vai ligar e só vai brigar comigo. Tem essa... Então, o que acontece? Por isso que, quando o pai é indiferente demais ou é bravo demais, a chance de a criança desenvolver transtornos é muito grande. Porque é o pai que aparece como o primeiro elemento que vai tirar a criança do colo do útero para mostrar o mundo. Isso é muito interessante. Por isso que ele tem que falar o não, a proibição, estabelecer hierarquia, mas sem ser violento demais. Sim. Sem ser violento o diálogo, demais. Né? Explicar. Sem anular a criança. Isso é difícil, né, Adriana? Assim, porque eu falo assim, a dificuldade que eu vejo dos pais em encontrar esse equilíbrio, porque a grande maioria dos pais de hoje vivenciaram uma criação anterior ou muito dura ou muito ausente. Então, hoje, eu vejo que os pais de hoje, eles apesar de terem boas intenções, em muitos casos, não têm muita referência, né? Sim. E isso é difícil de equilibrar, e aí acontecem alguns problemas, como, por exemplo, como em gerações anteriores os pais eram muito agressivos, muita gente acaba achando que hoje um pai menos agressivo seria um pai menos masculino. Tem isso também. Não é? E que não tem nada a ver. O que não tem nada a ver. Quer dizer, e esse é o grande desafio do pai hoje.
Sim. São tempos de mais diálogo e menos repreensão. Sim. Né? Todo mundo já ouviu alguém dizer, né, antes dos anos 70, 80, eu entendi o que meu pai falava só no olhar. Sim. Sim. Mas era uma situação que não havia diálogo, né? Não existia conversas. Eu te olhei porque você está fazendo, você já entendeu que mais tarde tem uma conversa lá no pé de ouvido, lá em casa. O pau vai quebrar. O pau vai quebrar. E tem uma outra coisa também que é muito séria, que é o seguinte. É muito diferente hoje, em vários sentidos. Por que é muito diferente? Porque a juventude é uma invenção dos últimos 50 anos. A adolescência é uma invenção dos últimos 30 anos. À medida em que o tempo passa, outras etapas da vida são inventadas. Era normal, por exemplo, que o menino com 15 anos já fosse adulto, trabalhasse com o pai. Não havia roupa de jovem. Sim. Era roupa. Ele já era homem. Ia trabalhar. É. A menina com 15 já se casava, ia para fazer a família dela e pronto, acabou. Não havia a ideia de juventude. O conceito de juventude é uma invenção da década de 1960, com rock and roll. Quando eu falo rock and roll, não é só a música. Sim. É o estilo. É aquela cultura que surge. Uhum. É claro que essa cultura interessa a muita gente, inclusive a indústria, que agora tem roupa de jovem para vender, tem cigarro para jovem para vender, tem bebida, tem toda uma questão do cinema. E o que é interessante da invenção da juventude é que você não precisa ser tão responsável antes dos 20, pode deixar para depois. Não, ultimamente para depois dos 50, dos 50, né? Tal, essa coisa toda. E o adolescente é uma invenção mais recente ainda. Sim. Porque as pessoas só começaram a perceber que existe o adolescente nos últimos 20 anos mesmo, que você passou a prestar atenção no adolescente. Por quê? Por várias razões. Uma delas, quando essas pessoas mais velhas falam assim, não, meu pai me entendia só pelo olhar. Tá, mas... Ou melhor, eu entendia meu pai só pelo olhar. Mas claro, você ia fazer o quê? Perguntar não podia. Questionar, pior ainda. E não só isso, qual que era a referência que você tinha em casa? Qual que era a referência? Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Porque você não tinha rádio, não tinha televisão, você não tinha outras vozes discursivas. Por isso que a presença, eu falava dessas novas ferramentas tecnológicas, mudou tudo. Porque você se socializava mais, né, Adriano? Você ia pra rua, você brincava o dia inteiro, você corria atrás de bola, soltava pipa, jogava buraco, fazia tudo. Chegava em casa à noite, jantava, fazia a lição de casa e ia dormir. Mas no seu bairro era todo mundo parecido. E seu pai conhecia todo mundo. E seu pai conhecia todo mundo. Com o rádio, o que aconteceu? Quero ser igual a minha mãe, que nada. Eu quero ser loucona igual a Rita Lee. Então, o rádio trouxe outros parâmetros de comportamento para dentro de casa. E eu não estou dizendo para você que sejam certos, nem que sejam errados. Aí veio a televisão. E hoje a internet. Então, não há mais como o pai falar assim, olha, eu não quero conversar com você, é assim, pronto, acabou. Por quê? Porque se esse pai não der respostas... Alguém vai dar. Alguém vai dar. E essas respostas nem sempre são as mais desejadas. Que é a questão das bolhas hoje também. Quer ver uma coisa? Há 30 anos, você ia para a escola na adolescência, convivia com os seus iguais, gente da sua idade, conversava, brigava, tal, ia para casa. E aí em casa você conversava com pai, mãe, vó, irmão. Você tinha que conversar com gente de outras idades. O que acontece hoje? O menino conversa com os colegas na escola e ele vai para casa e continua conversando no WhatsApp com os mesmos colegas. Por telefone. Sim. Então você não tem mais essa multiplicidade discursiva. Então a situação hoje é profundamente complexa. E hoje você, professor, tem mais de adolescentes, né? Ensino médio. Isso nas escolas tem se desdobrado de uma maneira muito negativa? É muito variável de família para família. O que eu percebo é que
Vou te dar um exemplo. Tá. Eu dou aula há 26 anos, 27 anos, em cursinho preparatório para vestibular, para Enem. Se eu perguntar se há 20 anos, numa turma de cursinho, de 100 alunos, quem aí já teve ansiedade de passar mal? Nem se falava ansiedade, era estresse. 2 levantavam a mão. Se eu perguntar hoje numa turma de cursinho, quem já teve ansiedade de achar que ia morrer, ter um piripaque, 80% levanta a mão. Então, o que acontece é que as consequências desse novo comportamento estão em tudo. Inclusive na ansiedade. Inclusive no fato de as pessoas não saberem lidar com a intolerância, por exemplo. Já que elas ficam convivendo só com seus iguais. O preconceito a quem é de outra idade. As intolerâncias diversas. Além da falta de capacidade de lidar com o sofrimento. E essa pressa monetária, né? Também isso deve influenciar demais. Nossa, eu preciso estudar, passar no concurso, preciso me formar, eu preciso... Já tem um roteiro já pré-definido, tem um roteiro né? pré-definido, eu preciso ganhar dinheiro. É a obsessão pelo sucesso. Isso. Sim, claro. Eu acredito, assim. Não tem, mas deveria. Não sei se você compartilha da mesma opinião. Nas escolas deviam se falar de morte. Sim. Deviam se falar de educação financeira. E deviam se falar de família. Independente de religião. Eu acho que são 3 assuntos que deveriam fazer parte de grade escolar. Porque a criança estuda matemática ou português, mas ela não sabe o que fazer com ele depois que forma. Mas isso é bem interessante pelo seguinte: a educação no Brasil tem o viés de formar para o mercado de trabalho. Você não forma pessoas para serem pessoas. Você forma para o mercado de trabalho. Então você forma as pessoas para o fazer. Produzir. Não para o ser. E é isso. Agora a gente está conversando sobre isso. Tenta convencer algumas famílias tradicionais de que uma aula de arte é tão importante quanto uma aula de português. A maioria vai achar que a arte não serve para nada. Sim. Por quê? Porque a nossa formação é de que a gente tem que decorar coisa para falar direito, para escrever direito, para ter uma boa profissão. É isso. E ninguém se dá conta de que, às vezes, o inútil é mais importante do que o útil. Quando você admira um belo pôr do sol, esse belo pôr do sol serve para quê? Para nada. Mas dá um prazer inexplicável. Como diria Aristóteles, e esse é um dos conceitos mais interessantes da arte clássica, de que a arte tem que ser inútil. Porque é aquilo que o ser humano faz porque ele quer fazer. Não porque serve para alguma coisa. E o que organiza quem a gente é, o que organiza o que a gente sente, é o inútil. O amor é inútil. Até porque o amor útil não é amor. E a escola só ensina o que é útil. Ou seja, a escola só ensina você a ser mais uma engrenagem da vida. Descartável, substituível. Uma engrenagem. Porque não ensina você a ser gente. Já que hoje todo mundo acha errado demais perder tempo. Por isso que, de certa forma, os filhos humanizam você. Porque se você for parar para pensar, o amor pelo filho é a coisa mais inútil do mundo e por isso é a coisa mais linda do mundo. Porque o filho é aquela pessoa em quem você investe para além de você. Sim. Investimento sem retorno. Sem retorno. Sem retorno. Bacana isso. Sim. Para Até por além isso eu não queria ter filho. Eu falava, não, filho é investimento sem retorno, gente. Pelo amor de Deus. É um aluguel, né? Você não vê o dinheiro nunca mais. Não, mas não é só isso, né? É o tempo, é a atenção, é a emoção, é tudo isso. A Além de si. educação. E isso te humaniza absurdamente. Sim. Porque isso é algo que a sociedade desaprendeu. A ideia de que saber como perder seu tempo hoje é o que vai salvar as pessoas. Quem era o Adriano sem a Clarinha? Pois é. Antes da Clarinha. Sim, mas como é que toda palestra que você assiste de coaches e de gente ensinando como ter sucesso, você tem que aproveitar os seus 5 minutos, minhas metas do dia e tal. Legal, você tem que ter metas, tem que se organizar. Mas o que humaniza você
vai além da meta. Sim. É claro que ser uma pessoa desorganizada também é um problema. Claro. Claro que é. Mas você não pode ser só um cumpridor de metas. Sim. Esses dias eu fui numa palestra de uma mulher e ela fala sobre produtividade, né? E ela fala que ela desenvolveu um método lá, onde ela consegue ser muito mais produtiva do que todo mundo e tudo mais. E aí eu fiquei olhando assim, assistindo a palestra inteira e pensando assim, ela não tem filho. Certeza que ela não tem filho. Ela não tem filho. Aí, coincidentemente, a hora que eu saí, eu fui almoçar, sentei numa mesa com algumas pessoas e uma das mulheres que estavam sentadas tinha sido assessora dela em algum momento. Uhum. E a gente começou a conversar sobre ela, né? Ah, foi legal, parece que tal. Eu falei assim, ela tem filha? Não, não tem filha. Eu falei, ela sabia. Porque realmente, assim, a didática da pessoa, quando ela fala sobre como ela se organiza, o que ela faz, a hora que ela acorda, a rotina que ela se propõe a ter, não cabe um filho. O filho arrasta a gente para um tempo completamente diferente do nosso. E é uma dificuldade gigantesca pra gente, por exemplo, pra mulher, eu falando do meu papel de mãe, me organizar mentalmente, profissão, porque eu fui treinada para ser uma ótima profissional, não uma ótima mãe. A hora que chega o filho e você tem que mudar o seu tempo, suas prioridades e tudo, você fala, cara, e agora? Será que eu vou deixar de ser uma ótima profissional? Exatamente, porque você continua sendo uma só, né? Eu falo, gente, eu tinha que ser umas 3 para dar conta de tudo. É bem complexo. E tem uma coisa que é a obsessão pelo controle. Sim. Que é típico da pós-modernidade. A obsessão pelo controle. A gente quer ter o controle de tudo. Uhum. O controle de todas as coisas. É uma das causas da ansiedade. Esse comportamento, essa obsessão por ser mais produtivo, é normal ser mais produtivo. É claro que todo mundo quer. Sim. Mas quando vira obsessão, isso é uma das causas da ansiedade. Por quê? Porque nós temos que saber lidar com o imprevisto. E na vida acontece imprevisto o tempo todo. De pandemia para lá, né? Sim, sem dúvida, o tempo todo. A nossa vida é como barco. E essa é a maneira mais saudável de encarar a vida. Você aponta o seu barco para onde você quer ir, mas não evita tempestades, não evita ventos contrários. Você aponta para onde você quer ir, mas você não tem o controle de tudo. Sim. E aí é que tá. Por que essa é uma causa de ansiedade? Porque aquela pessoa que acreditou na hipótese de que é possível ter controle de tudo, essa pessoa se frustra profundamente sempre que qualquer coisa saia minimamente do controle. Com sérios problemas, né? Com sérios problemas. Com sérios problemas. Aí ela fica frustrada, depressiva, porque deu errado. E na vida é assim. É assim. Vem, às vezes, uma doença, a perda de uma pessoa querida, uma pandemia, e é assim. Nós não temos o controle de tudo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, assim, aproveitando que esse episódio é especial para o Dia dos Pais. Uma coisa que a gente tem recebido de perguntas nas nossas caixinhas de perguntas, lá que a gente sempre abre no Instagram, é com relação ao papel do pai nas primeiras... nos primeiros dias ali, né, da concepção da criança até o parto. O que um pai pode fazer para ajudar uma mãe? Porque é a mãe que fica grávida, é a mãe que amamenta, é a mãe que pare, e isso a gente não tem como dividir. Como dividir de maneira mais, talvez, como que um pai pode dar um apoio nesse momento para uma mãe? No caso do apoio que o pai dá para a mãe que está grávida, por exemplo, ele tem que se esforçar para ser o mais equilibrado emocionalmente possível. Porque a mãe, até por uma questão hormonal, passa por diversos desequilíbrios. E uma coisa que um pai tem que fazer é, o tempo todo, tentar entender a mãe, tentar entender a esposa e conversar com ela. Sem nunca diminuir o que ela sente. Porque muitas vezes essa conversa, não, vai passar, daqui a pouco passou e tal. Isso às vezes dá certo, mas às vezes é interpretado Piora. como uma forma de diminuir. Na maioria. Na maioria das vezes, Se tiver, então, né? de diminuir. Se tiver. Ai, autocontrole. Pois é isso.
faz uma falta. Então a questão do equilíbrio mesmo, do equilíbrio. E na hora do parto ali? Como é que um pai pode ajudar uma mulher na hora Você do... participou? Você assistiu tudo? Participei. Foi normal? Não, mas eu participei. No caso da minha esposa, ela tem trombofilia. Então ela teve que tomar 120 injeçõezinhas daquela Clexane durante a gravidez. Eu aplicava a injeção, tá vendo? Contribuí. Olha o apoio. Aí, Sim, mas dói pra caramba, né? É um anticoagulante. um anticoagulante. E eu assisti ao parto, participei do parto, sim. Assisti. E sempre lá. Fiquei no hospital o máximo que deu. E nos primeiros dias, fiquei bastante com a criança. Eu que ficava com a Clarinha, né? Eu que ficava a noite toda com ela. E ajudar o máximo que eu pude. Ela operou agora a Clarinha há 3 semanas. Amígdalas e adenoide. Sim. E ela fez questão que nós 2 dormíssemos no hospital e nós 2 dormimos com ela lá. Quer dizer, essa participação é sempre... Sim. Nunca é perfeito, mas sempre o máximo que der. E foi engraçado porque no parto, né, a gente coloca aquela roupa cirúrgica e tal, e a roupa não servia direito. E o pediatra ajudando a colocar a camiseta apertada, e a camiseta rasgando, abrindo assim e tal. E eu entrei assim, andando devagarzinho para não Pra não rasgar. rasgar mais nada. Foi bem engraçado. Ai, meu Deus. Descontraído, pai. No final das contas, deixou Tá tudo certo, rasgado tudo certo. mesmo, vai. Com um pedaço da barriga assim de fora. Tô imaginando aqui. Foi uma cena bem ridícula. Mas você tava lá, o importante Tava lá, é isso. tava A lá. presença firme Eu ali, fui. segurando a mão. Aí tem que colocar aquela touca no pé, né? Eu pedi ao pediatra que acompanha, coloca aí, pelo amor de Deus, aqui no meu pé, que eu não dou conta de agachar. ajuda aqui, ó. Por exemplo, ó, vocês com pernas... Sonho de todo gordo é conseguir cruzar as pernas assim, ó. E amarrar o cadarço reto. Aí não dá não, fica igual aquela pamonha de lado, né? Ai, eu nem sei o que é isso, sinceramente. Pois é. Precisaríamos de mais uns 2 dias, né? Precisaria. Pra falar com esse rapaz aí. Que Ô, é isso? Adriano, tem Aí tem muito história. conteúdo. Toda Demais. vez que alguém fala assim, eu vou fazer um podcast, fala, não, gente, chama o Adriano, Vamos que ele chamar é o muito Adriano, bom. que precisa Chique estar lá. demais, chique demais. Não, e foi assim, na medida, né? Pro Dia dos Sim. Pais vai ser... Adriano, obrigada, Excelente. viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Pela Obrigado. sua Obrigado demais. participação. Foi um prazer enorme. Prazer foi nosso em recebê-lo aqui. Muito bom, as portas abertas sempre, né? Obrigado mesmo. Continue aí. Já Traga fala, seu livro, fala né? o Vamos se- falar do seu livro. Sim. Isso. Fala sobre o seu livro, onde que as pessoas podem O comprar último, o né? seu livro. O último livro, né? O último é o da Clarinha lá, né? Cartas à minha filha Clara. Lá no meu Instagram, professor Adriano Alves. Você encontra lá informações a respeito, informações também sobre exame, que é a Escola de Saúde Mental. Legal. Na Escola de Saúde Mental é uma assinatura que tem vários cursos. Tem o Hatzel Sim. para psicólogos, psiquiatras, para professores. Tem também um curso chamado Leituras Fundamentais, em que eu analiso obras diversas da filosofia, da literatura, do marketing também. Tem também Escola de Pais, dentro da Exame. Bacana. Que Escola legal. de Pais. Tem também um curso lá sobre a Bíblia. E tem vários cursos lá. Uma E quem quiser o enciclopédia. livro, encontra onde? Encontra o link lá para comprar. Tem um livro. Direto no Instagram. Legal. Ótimo. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço, de muito novo. obrigado. Valeu, Adriano. Obrigado mesmo. Obrigadão. E vocês, já nos sigam aí nas redes, compartilha esse conteúdo, porque a gente está preparando cada dia mais episódios com assuntos mais pertinentes, assuntos que vão trazer ganhos aí para você, para sua família, para sua convivência com seus filhos. Então, não deixa de compartilhar esse conteúdo, de deixar o seu comentário aqui, de seguir a gente também no Instagram, em todas as redes sociais, Conceber Amor. Eu aguardo vocês em todos esses lugares por aí. Eu quero a participação de vocês, gente. Vamos interagir, tá bom? Um abração, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.